que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E na aula de hoje, a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo, fala da importância de refletir sobre esse dia. Hoje, 21 de março, Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Eu sou Reginete Bispo, ativista do Movimento de Mulheres Negras Brasileiras e deputada federal. E é uma honra poder estar aqui dialogando com vocês, colocando um pouco da minha experiência e do que eu entendo pela luta antirracista no nosso país. O Brasil, como é do conhecimento de todos, mas a memória às vezes é curta, né? Ele se utilizou da mão de obra escrava por 350 anos, oficialmente, né? E nesses 350 anos, se tem notícia que foi o modo de escravização mais perverso que existiu, devido à forma, né, aos mecanismos de tortura e à forma de dominação, porque a população negra eram capturados no continente africano, homens, mulheres, crianças e todos muito jovens, porque interessava o capital, pessoas jovens com muita força produtiva, né? Uma mão de obra forte. Então capturava os negros que foram capturados no continente africano e foram trazidos para o Brasil, eram todos muito jovens e muita criança. Então, 350 anos desse tráfico negreiro incessante. Tá? Coloco isso porque isso é fundamental para nós entendermos o Brasil de hoje, sobretudo a violência e as desigualdades sociais e raciais que persistem e é tão difícil de serem enfrentadas. É bom lembrar que em 1888, quando da abolição da escravatura, a princesa Isabel, quando assina a Lei Áurea, tá? A Lei Áurea é um documento de 2 parágrafos. Né? Então, vocês imaginam um país que escravizou durante 350 anos, na hora de acabar com a escravidão, tem uma lei de 2 parágrafos, ou seja, acaba com a escravidão, mas não diz o que vai acontecer com esses milhões de pessoas escravizadas e que estavam libertas, porque junto com isso não veio nenhuma legislação que garantisse direitos ou que fizesse reparação, indenização para os ex-escravizados. Então, fica numa condição, os libertos ficam numa condição tanto quanto a do período de escravização, ou pior, né? Porque muitos acabaram
tendo que se submeter a essa escravização em troca de comida, né? Junto com isso veio uma série de ações que impediam efetivamente a emancipação, como a proibição do acesso à terra ou de acesso à educação, entre tantas outras, né? E isso levou que o povo negro, né, a população negra, vivesse num mundo à parte, longe das estruturas do Estado. O Estado brasileiro não foi pensado para atender essa população. Então, por isso que se viveu à margem do Estado. E para alguns pode parecer surpresa, mas para quem acompanhou a luta antirracista, dizer que foi muito recentemente que o Estado brasileiro governos começaram a olhar muito timidamente para essa população, né? É importante destacar que na Constituição de 1988, a gente, por conta da mobilização do movimento social, a gente avança, né, em alguns pontos que garantem direitos na Constituição, né? O principal deles é o artigo 5º, né, que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da cor, da raça, do credo ou do sexo, né? Essa é uma conquista que devia permear todas as políticas públicas ou toda a ação dos governos e do Estado brasileiro, né? Outra conquista importantíssima que eu considero ela central no debate econômico e no debate dos meios de produção é o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, que trata da regulamentação dos territórios das comunidades remanescentes de quilombo, dos quilombos, né? Que a partir desse artigo e depois da regulamentação desse artigo, hoje a gente vê que o conflito pela terra, o direito à terra, passa necessariamente por reconhecer os territórios negros, né? E os territórios negros e os territórios indígenas. Não é à toa que esses dois povos, ou vários povos, mas essas duas populações negras e indígenas, hoje são os que sofrem uma perseguição, uma maior violência na luta pela terra, no sentido da desconstituição, deslegitimação dos seus territórios. Então, a gente teve avanços na Constituição que até, apesar deles estarem ali, efetivamente nós passamos a ter políticas públicas, o Estado brasileiro olhar para a população negra foi a partir do final dos anos 90. E aqui não poderia deixar de fazer referência à Marcha Zumbi dos Palmares, de 1995, quando celebrávamos os 300 anos do assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, o movimento negro brasileiro chamou uma Marcha Brasília, onde trabalhamos para colocar 100 mil negros em Brasília, reivindicando políticas públicas. Pela primeira vez na história do Brasil, da República, um governo recebe a população negra, recebe o povo negro. Em 1995, aonde ali nós entregamos para o governo brasileiro um conjunto de reivindicações que colocávamos como centrais para enfrentar o racismo e a discriminação racial no nosso país. Vocês podem procurar no Google, se colocar em Marcha Zumbi dos Palmares, 1995, vocês vão ver o conjunto de reivindicações que foram apresentadas. É um documento histórico na luta antirracista do nosso país, e vocês vão ver que são reivindicações muito atuais, apesar de já ter decorrido mais de 30 anos da entrega desse documento. Mas é importante destacar
que é ali que efetivamente começa um debate mais consistente em relação aos direitos da população negra. A partir dessa marcha é constituído um grupo interministerial que começa a debater as possíveis políticas públicas. E uma que estava no centro do debate, que foi uma luta incessante, especialmente do movimento de mulheres negras, foi a política nacional, um programa nacional de saúde da população negra, né? Porque, infelizmente, a população negra tinha muita dificuldade de acessar o sistema de saúde, que também estava sendo implementado. Então, junto com essas reivindicações, vinha uma luta muito consistente pela consolidação do Sistema Único de Saúde. Esse é um documento histórico e nós, no decorrer do tempo, a gente conseguiu consolidar esse programa, que mais adiante vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Também, ali no documento, uma reivindicação importantíssima era um programa, né, um projeto de reparação aos quase 4 séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras, né? E que foi, ao fim, acabou se traduzindo no programa na política de cotas raciais, mas que, na verdade, não foi implementado cotas raciais, foram implementadas cotas sociais, e dentro das cotas sociais, as cotas raciais. Então, isso foi uma reivindicação lá de 1995, de uma luta que já vinha há bastante tempo do movimento social negro brasileiro, né? E poderia aqui citar tantas outras, uma que nos aflige a sociedade brasileira, especialmente as mães negras, que é o genocídio da juventude negra. Ali a gente já pedia uma política de segurança pública não violenta, cidadã, e que não colocasse os nossos filhos, que não colocasse a juventude negra, as pessoas negras, como alvo preferencial das polícias do Estado brasileiro, né? Também pedimos ali pela educação, né? Uma educação que rompesse com o eurocentrismo, né? Ou seja, de ensinar para as nossas crianças que o mundo gira em torno de uma concepção europeia de mundo, né? De que a gente pudesse ter uma escola onde a criança negra pudesse se enxergar também como protagonista e como sujeito da história, onde pudesse se reconhecer na sua ancestralidade, né? E dali surge a Lei 10.639, né? Poderia aqui elencar uma série de outras políticas que surgiram em decorrência dessa mobilização do movimento social negro, né? Mas essas políticas, elas adotaram uma celeridade, uma maior visibilidade a partir de 2003. É bem verdade que antes disso já tivemos ensaios com o governo anterior, também tivemos nos estados alguns avanços, né? Por exemplo, a criação dos conselhos de desenvolvimento da comunidade negra de São Paulo, Rio Grande do Sul. Também nesse período elegemos, pela primeira vez, o governador negro no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Então tinha um caldo, né? Já havia o movimento negro, havia construído um processo que levaria à efetivação de algumas políticas públicas que elas vão se efetivar a partir de 2013 no governo do presidente Lula, que efetivamente consegue ter em torno de si, mobilizar o conjunto do movimento social negro, da sociedade, dos movimentos sociais, e ali a gente, com muita luta, consegue muita luta, mas também muita resistência de quem era contrário, inclusive de setores progressistas, das cotas raciais, e elas só não são raciais, são sociais,
por conta dessa resistência, né? Também conseguimos aprovar a Lei 10.639, pela primeira vez na história do Brasil, se tem um órgão específico para pensar, para articular políticas públicas, que foi a constituição da CEPIR, a Secretaria Especial com status de ministério, né? E pensar... se fez um movimento muito extenso através do CEPIR, o movimento social, para que essas políticas elas fossem interligadas, elas fossem transversalizadas em todos os ministérios, que quando a gente fala em enfrentamento ao racismo, né, ele não pode ser discurso, ele tem que se traduzir em ação e ele tem que estar no orçamento da União. Então a gente fez um esforço enorme, né, a nossa primeira-ministra Matilde Ribeiro, me lembro da Matilde Ribeiro e da Elisa Bairros, das ministras que se destacaram nessa luta. E hoje o que está colocado para nós como desafio, né? Que infelizmente, boa parte dos setores progressistas da esquerda demorou, alguns ainda não entendem, né, por que nós, que eu falo, nós movimento negro, nós ativistas antirracistas, colocamos o racismo estrutural como um elemento estruturante das desigualdades sociais, e que, por isso, quando se pensa no Estado brasileiro, quando se pensa em políticas públicas, ele deve ocupar a centralidade do debate, a centralidade da reflexão, porque o racismo, né, através do processo de escravização de africanos, ele criou uma estrutura política, econômica e social que se sustenta a partir disso. O capital, a desigualdade racial, mas também de classe, ela se estrutura a partir do racismo. Então, o racismo ele é estruturante das relações de poder, mas também estruturante das desigualdades raciais e sociais no nosso país. Então, a partir dessas políticas públicas, a gente avança no entendimento do quão indispensável é a pauta racial para pensar um governo democrático, popular e transformador. Tá? Hoje o desafio que está colocado para nós, do campo progressista, nós da esquerda, e sobretudo para o governo do presidente Lula, que é importante destacar, que é eleito com um voto de confiança da população negra e das mulheres, né? Todos nós sabemos que os eleitores, majoritariamente do nosso projeto político, do projeto político encabeçado pelo presidente Lula, foram as mulheres, foram os negros, foram os periféricos, foram aqueles que foram historicamente esquecidos, mas nos últimos 7 anos foram espezinhados, né? Foram oficialmente declarados pessoas menos importantes, pessoas inferiores, como a gente via na fala, por exemplo, do ministro da Educação do governo Bolsonaro, que dizia que preto e pobre não precisava ir para a universidade, porque a universidade era para quem tem mérito, né? Retoma o discurso da meritocracia que nós já havíamos desconstituído, porque você nascer em berço de ouro e dedicar a vida para os estudos e tirar primeiro lugar no vestibular, não tem mérito nenhum. Mérito quem tem é um jovem preto que começa a trabalhar criança ainda, ajuda a família, sustenta, estuda à noite, vai lá e passa no vestibular. Enfim, esse sim tem mérito. Então, nós rompemos com essa ideia de meritocracia, mas nos últimos 7 anos isso voltou com muita força, inclusive usando desse discurso da meritocracia para dizer quem podia viver ou quem deveria morrer, como a gente viu durante o período da pandemia, que levou à morte mais de 700 mil pessoas, e nós sabemos que a maioria delas
eram pessoas pobres, pretas, que precisavam sair cotidianamente para o trabalho, porque eram considerados serviço essencial, ou porque não tinham acesso nem um alimento, que boa parte sobreviveu por conta das redes de solidariedade que especialmente as mulheres negras construíram nesse país, e que hoje, felizmente, acredito e tenho esperança que se torne, né, que se torne alvo, né, de investimento, que se torne uma política pública importante a partir dessas, que se construa políticas públicas importantes a partir dessas redes de solidariedade. Então, o nosso governo, o governo do presidente Lula, que nos enche de esperança, mas também sabemos que essa esperança ela tem que se traduzir em ação, e para se traduzir em ação ela precisa de muito trabalho e de muita observância. Muita observância disso que nós estamos dizendo, que o enfrentamento ao racismo tem que estar na centralidade. O enfrentamento ao patriarcalismo tem que estar na centralidade, porque a democracia ela vai ser efetiva quando nós negros, quando nós mulheres pudermos estar ocupando todos os espaços de poder e decisão junto com o conjunto populacional do nosso país. Um desafio que está colocado, primeiro, é pensar um projeto de desenvolvimento econômico e que nós estejamos no centro, né? Que estejamos no centro, que tenha uma política, né, que garanta trabalho e renda, especialmente para as mulheres negras chefes de família, que, ao meu ver, é a melhor forma de enfrentar a fome. Esses 33 milhões de pessoas que passam fome crônica e 130 milhões que vivem na insegurança alimentar, para enfrentar isso precisa de uma política econômica que nos coloque na centralidade disso, né? Como é que nós vamos garantir trabalho e renda para essa população, né? Primeiro, incentivando os pequenos empreendimentos, incentivando para que eles sejam rentáveis, que não sejam empreendimentos que atuem de forma muito precária. Então, a facilitação de crédito, investimento efetivamente nessa população, nesses empreendimentos. O outro é garantindo que essas famílias, as pessoas tenham acesso à moradia digna, tenham acesso a saneamento, porque se você não tem acesso à moradia digna, você não tem acesso à saúde e não tem acesso à educação, que são a moradia é o pilar básico para te estabelecer num território e poder acessar esse conjunto de políticas. Penso que o governo deva retomar com muita força e determinação a regularização dos territórios das comunidades remanescentes de Colombo, porque ali vai fazer o verdadeiro e real debate do uso da terra e a devolução dos territórios importantes para aqueles que efetivamente produzem alimentos e produzem vida no campo, né? O outro elemento, outra política pública que o governo deverá retomar com força, primeiro é retomar uma política de fortalecimento do SUS, e dentro do SUS, o programa de saúde integral da população negra, para enfrentar as disparidades que foram ampliadas durante esses 7 anos. Né? Quer dizer que esses 7 anos foram um horror, né? Mas também o que tinha antes não estava bom. Não estava bom. Precisava ser melhorado, então nós queremos iniciar desse patamar. Não estava bom e precisa ser melhor do que era, muito melhor do que era. E para ser muito melhor do que era, nós negros e negras, as mulheres, têm que estar na centralidade dessa política. E um programa, algo que é espinhoso, mas o nosso governo vai ter que enfrentar, para além do PRONASSE, é o genocídio da juventude negra. Nós sabemos que as políticas sociais, o acesso à cultura, o acesso à educação,
diminui os efeitos, né, do racismo e da exclusão que é assustadora nas periferias e especialmente entre os jovens, né? É fazer um debate sério e profundo sobre que segurança pública nós queremos, porque mais do que a violência que é praticada, a gente tem um sistema que está falido. Está falido porque é um sistema altamente corporativo e que perdeu a noção da sua importância no sentido de garantir cidadania. Nós queremos uma segurança pública que seja cidadã, que seja preventiva, não queremos que seja só repressão, né? Porque nós sabemos que a repressão no Brasil ela tem cor, porque a população negra foi colocada como alvo preferencial das polícias, que se constituíram, né, historicamente, se constituíram perseguindo a população negra, perseguindo as tradições de matriz africana, perseguindo a cultura negra, porque são elementos que dão autonomia para o povo e soberania para o povo, né? Então não é à toa que as tradições de matriz africana, as religiões africanas, o carnaval, a capoeira, os quilombos, todas as manifestações, né, e sobretudo a juventude negra sempre foi alvo preferencial do nosso sistema de segurança pública e negligenciado pelo sistema de justiça brasileiro. Então, nós queremos que o governo do presidente Lula, que o nosso governo enfrente essa pauta com muita seriedade, tá? Para a gente começar a enfrentar verdadeiramente o genocídio que é praticado diariamente, cotidianamente, sobre a população negra, especialmente sobre a juventude negra. E, por consequência, nós precisamos que o debate do encarceramento de seres humanos seja também trabalhado com muito fôlego, muita responsabilidade, porque nós sabemos que, infelizmente, por conta desse olhar preferencial das polícias, do sistema de segurança pública sobre a população negra, pela negligência ou do sistema de justiça brasileiro, sistema judiciário, né, em atender essa população, ter um olhar especial para essa atenção, são os jovens negros e a população negra que é encarcerada, na sua maioria sequer passaram por um julgamento, estão lá aguardando. Então, nós precisamos enfrentar isso, é o mínimo que precisamos enfrentar para começar efetivamente debater e reduzir os efeitos do racismo sobre a vida das nossas famílias e das nossas comunidades. Tá? Eu tenho muita esperança que a gente consiga fazer isso, mas também sabemos que esse é um desafio do conjunto da sociedade brasileira, né? Nós vimos que, não poderia deixar de falar nisso, para mim não é surpresa, mas tem uma parcela da população brasileira que está impactada com o que a gente tem visto no nosso país, especialmente na região sul, que é o resgate em massa de trabalhadores que vivem em situação de escravidão, né, de mão de obra escrava. Né. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade porque a escravização de seres humanos nunca efetivamente deixou de existir no nosso Brasil, tanto que a gente tem uma legislação, a Constituição prevê a criminalização de escravizadores, então isso sempre foi uma realidade. Trago isso para a gente ver que o ciclo, o processo de escravização nunca foi interrompido. Isso está muito presente na elite econômica brasileira, né? O que nos causa surpresa é de perceber que hoje a escravidão contemporânea, como se chama, né, ou escravidão moderna, para mim é contemporânea, porque a escravidão negra ela se dá já dentro de um processo
já dentro da modernidade, né? Então, essa escravidão contemporânea, o que nos causa espanto é que ela se dá dentro de sistemas produtivos, dentro de cadeias produtivas altamente estruturadas, com alto rendimento econômico, e está profundamente associado ao tráfico de seres humanos, né? Então, isso é uma realidade, não é só do Rio Grande do Sul, uma realidade do Brasil e é uma realidade global, porque grandes empresas hoje que se instalam em diversos territórios, né, se utilizam desse recurso para escravizar seres humanos, como força de trabalho produtiva, mas também para exploração sexual, como a gente tem percebido, né, como essas redes têm funcionado, e nós precisamos enfrentar isso, né? Nós precisamos enfrentar isso. Eu, essa semana, apresentei na Câmara dos Deputados o projeto de lei, o PL 1102 de 2023, um projeto discutido junto com especialistas no campo do trabalho, um projeto regulamentando o artigo 243 da Constituição, que trata da expropriação de bens de empresas que utilizam mão de obra escrava, não só de empresas, mas de proprietários que utilizam mão de obra escrava. Então, esse projeto ele começou a tramitar e nós queremos responsabilizar efetivamente toda a cadeia produtiva, todo empresário, todo proprietário de bens móveis e imóveis que utilizam mão de obra escrava. Então, esse projeto está tramitando porque nós não podemos mais aceitar, depois, um Brasil que tem um histórico, uma história de escravização de seres humanos, que um proprietário, né, direta ou indiretamente, deixa de ser responsabilizado porque diz que não sabia que em sua propriedade, que na sua empresa era utilizada mão de obra escrava, né? Também, né, é importante destacar que no último período a desregulamentação da legislação trabalhista, né, agravou essa situação, porque os processos de terceirização agravaram, porque não estão mais as estruturas, primeiro, de defesa dos direitos dos trabalhadores foram desmontadas, né? As estruturas de fiscalização foram desmontadas e a gente viu setores importantes do Estado brasileiro se comprometendo com esse setor que se privilegia ou que ainda conserva uma mentalidade escravagista. Então, nós precisamos enfrentar o Congresso Nacional, mas também o nosso governo precisa enfrentar com muita seriedade, né? Com muita seriedade, esse tema, criando um novo marco legal em relação às empresas, sobre o controle social das empresas públicas e privadas, mas nós sabemos que quem escraviza é o setor privado, porque contrata mão de obra de forma irregular e que muitas vezes está amparado na própria legislação. A gente está trabalhando muito nesse sentido, porque ainda, né, a gente viu que 90%, 99% das pessoas escravizadas, dos trabalhadores escravizados, são negros. São negros. Isso não podemos mais tolerar que isso aconteça no nosso país. Então, 21 de março é um dia de lutas e de avanços. Eu estou cheia de esperança, cheia de vontade, espero que vocês também, e espero profundamente ter podido contribuir nesse debate. Um grande abraço para todos e vamos à luta!
Na aula de hoje, a deputada Reginete Bispo falou sobre a importância do dia 21 de março e apresentou políticas públicas que devem ser efetivadas para garantir vida digna às pessoas negras. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.